coisas mais aplicadas. Eu vou fazer a primeira simulação com vocês, vou compartilhar minha tela. Ok. Vocês estão conseguindo ver? Acho que Aham. sim. Tá, eu vou fazer com vocês a simulação do circuito elétrico equivalente referido no primário de um transformador. Ele tem esse nome grande, mas é uma coisa bem básica, bem simples. Bom, primeiro, né, o transformador ele é um dispositivo estático que transfere energia entre seus enrolamentos com variação de tensão e corrente, mantendo os valores de potência e frequência constantes. Ele tem três aplicações principais, né, que é aumentar e diminuir tensões e correntes, casamento de impedâncias e isolar circuitos. E ele pode ser encontrado em sistemas de distribuição de energia elétrica, subestações de sistemas industriais, circuitos eletrônicos e instrumentos de medidas. Bom, basicamente, isso aqui é o circuito elétrico equivalente de um transformador. Esse aqui é o lado primário, né? E aqui o lado secundário. O que a gente vai fazer vai ser referir os parâmetros do secundário para o primário, para a gente conseguir eliminar essas bobinas aqui. E a gente tem um circuito totalmente elétrico, sem a necessidade de colocar o núcleo, essas coisas. Então, a gente vai tirar o núcleo e vai referir os parâmetros. Basicamente, a gente vai ter esse circuito aqui, né? Quando a gente reflete os parâmetros, a gente tem o R2', X2' e 2', V2', que vai ser tudo referido no primário. Basicamente, para fazer refletir nesses parâmetros, você usa essas relações, onde você encontra o valor de A, que é a tensão do primário pela tensão do secundário. E aí você faz essa relação. R'2, ele é o A ao quadrado multiplicado por R2. O X'2 é o A ao quadrado dividido por X2. E assim por diante. Para nossa simulação, a gente vai usar como base um transformador de 250 kVA com tensões, né, de 13,8 e 0,44 kV e frequência de 60 Hz. Aqui, ele apresenta os parâmetros, né, desse transformador, os valores de R1, R2, RF, XM. E aqui ele apresenta, né, as continhas para fazer, uh, para refletir esses parâmetros. E a gente também vai utilizar como carga uma resistência no valor de 568 ohms. Ok, vamos lá para o Simulink. Quando eu entro no Simulink, a primeira coisa que eu vou fazer, como o Flávio disse, é configurar os parâmetros da minha simulação. Eu vou colocar um tempo de 0,1 segundos para simular. Eu uso como parâmetro esse último. E o passo eu coloco de 1 e a menos 6. Aí você vai em Apply. Ok. Ok, depois disso eu vou abrir a biblioteca. Ok, para fazer essa simulação eu vou utilizar a biblioteca do Simscape, Power Systems, esse Special Technology, Fundamental Blocks. Primeiro, como o Nicolas falou, né? Quando a gente está nessa biblioteca, a gente precisa usar esse bloco do Power D, então eu vou colocar ele inicialmente, para não esquecer. Cara, demora um pouquinho. Aqui, ok. Mais para cá. Agora eu venho em Electrical Source, né? Porque eu quero uma fonte aqui de tensão alternada. Então, eu vou colocar ela aqui.
Ok. Depois eu vou em Elements e eu vou usar esse daqui, ó. Séries RLC Branch. Ok, eu vou pegar esses dois por enquanto. E a gente viu que a gente vai montar esse circuito aqui, né? Então ele tem uma resistência, uma indutância, resistência e indutância, e aqui em paralelo essas duas. Aí eu entro aqui no bloco, eu quero primeiro uma resistência. O valor dessa resistência R1, a gente viu que é 3 ohms. Então, vem aqui e coloco 3 ohms. Ok. E aqui eu consigo mudar o nome para R1. Depois eu tenho a minha indutância, L. E aqui a indutância é... Aqui tá vendo que ela tá em ohms, porque ela é o XL, né? Então a gente tem que colocar em L. Para achar esse valor, a gente sabe que o XL, ele é π, duas vezes π, vezes F, vezes o L. Então, a gente faz essa continha para poder achar o valor. A gente pode vir aqui no MATLAB mesmo e colocar L é igual a... Não, pera. Essa é a expressão direta, então, para o L é invertido. Então, é o L, ele é igual a o valor X, que a gente achou que era 30 ohms, dividido por 2πf. 2 vezes π vezes F, que é a nossa frequência, que é 60 Hz. Então, esse aqui é o nosso valor de indutância. E a gente vem aqui, muda para L e coloca o nosso valor de indutância. A gente achou lá. Aí a gente coloca L1. L1. Aí, depois disso, ou a gente, desculpa, eu voltei. Agora, a gente vai colocar aquela... o outro R. E aqui, esse R é o RF. Então, ele tem 90 k ohms. Então, é direto aqui. R, 90 e a terceira. Aí, para a gente rodar, a gente usa o comando Ctrl+R. Coloca aqui. Aí, agora a gente vai para essa outra indutância. Ela é L. Aí, o valor dela, ela vale 20 k ohms. Então, a gente vem aqui no MATLAB, que é o LM, é igual a 20, e a terceira, dividido por 2πf. Pi vezes F, que é 60 Hz. Esse aqui é o nosso valor da indutância, de magnetização. Aí a gente vem aqui e muda também. Aqui, como o Nicolas falou da interação do MATLAB, se eu quisesse colocar só LM, que foi o valor que eu chamei lá no MATLAB, ele também iria reconhecer na minha simulação. Ok. Aí eu vou mudar só aqui, colocar os valores, os nomezinhos certinho, pra gente não se perder.
RF, LM. Agora vamos fazer o primário, o secundário, né, que tá refletido. Ele é R. Aí, nossos valores, né, o R2 também deu 3 ohms. R3, ops, 3. Ok. E por último, a nossa outra indutância. L. Aqui a gente teve 30,5 para X2, né? Então, L2 é igual a 30,5 dividido por 2 vezes π vezes 60. Aqui a gente tem o valor. Dá o Ctrl C. E Ctrl V aqui. E por último, aqui a gente tem a nossa carga, que é R, e pelo aqui, 568 ohms. Aqui, vamos virar ela. Aí agora, né, eu vou colocar a minha fonte. Aqui eu vou colocar de pico 3,8. Frequência já vem, né, em 60, normal do MATLAB, que é também a frequência que eu estou usando. A gente faz as ligações agora. Deixa eu numerar aqui para a gente ver que isso aqui é R, a carga, RL. Aqui é R linha 2. Esse daqui é X linha 2. Pera. Isso. Ok, a gente fez a montagem, né? Agora, o que eu quero ver nesse circuito? Eu quero ver a potência ativa da entrada, eu quero ver a potência ativa da saída e eu quero calcular o rendimento, né, desse circuito, né, desse circuito equivalente do trafo. Para isso, eu vou usar os blocos Mensury. Eu vou usar esse bloco aqui para medir corrente, esse para tensão. Ok, vamos colocar eles primeiro. Aqui. Então, como o Nicolas falou na aula passada, o que a gente pode fazer? O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar a potência instantânea pela corrente instantânea, e aí eu vou ter a potência instantânea, eu vou passar por um bloco média, e aí eu vou poder ver a minha potência ativa. Aí eu conecto aqui. E a minha corrente eu vou colocar, vou abrir aqui e colocar aqui. Isso. Agora eu vou pegar um go to. Ai, não aparece aqui, pera. Aqui.
um go to, esse daqui, para poder nos ajudar, fica mais fácil, para não ficar muito fio. Ok. Aí esse primeiro aqui vai ser V1. Aí vem aqui. V1 também. Depois eu vou multiplicar. Deixar aqui. Aí aqui eu vou colocar a corrente, né? A1. Vou colocar I1 que é melhor. I1. E aqui eu vou colocar I1 também. Aqui. Aqui. Vou pegar a corrente. Agora eu vou usar um bloco lá da biblioteca Math Operates. Cadê? É um bloco de multiplicação. Não. Esse aqui, produto. Aí eu usei esse produto. Não, peguei o bloco errado. É esse aqui. Esse aqui pode apagar. E agora eu quero um bloco médio. Deixa eu ver se ele tá nessa biblioteca aqui. Não, vamos colocar o nome dele aqui, vamos ver se aparece. Não, não apareceu, pera. Ah, tá aqui sim. Vou usar esse aqui. Só um momento que tá. Aqui foi. Aqui. Bom, a gente já tá. Ele já vem configurado aqui, né? Valor inicial 0. E a frequência que você está usando, que no meu caso é 60 Hz normal mesmo. Aí, para visualizar, eu vou ver eu quero um scope. Foi, digitei errado, desculpa. Scope. E um display. Não, digitei errado de novo, meu Deus. Display. Esse daqui que eu vou usar, display. E eu vou colocar os dois aqui. Ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa para esse lado. Só que a tensão agora que eu quero é a tensão na carga. E a minha corrente é a corrente da carga também. Abro o circuito. Vou pegar aqui os going to. Agora eu vou chamar de VL e L. Eu vou só copiar aqui, né? Porque é exatamente a mesma montagem. Então eu consigo também, né, pegar vários blocos assim em sequência para copiar. Eu basta selecionar todos eles. Oh, Deus. Com o botão direito, e aí você clica com o botão esquerdo em cima de algum e tira para fora. E agora que eu vou mudar. Aqui é VL. E aqui é. Ok. Isso.
Ok, tem a minha potência de... Eu vou fazer para facilitar, para a gente poder calcular o rendimento, eu vou tirar isso daqui. E vou usar um GoTo, porque assim fica mais fácil quando a gente for calcular o rendimento. Então, vamos pegar um GoTo aqui. Tudo eu devia ter pegado aqui mesmo da simulação, mas tá. Aí aqui eu vou colocar a potência de saída, P. E aqui é P também. Eu vou usar lá quando eu for P. E aí o P eu ligo aqui nesses meus blocos. Fazer a mesma coisa para a potência de saída. Então, PS. PS. Ok. E vou tirar isso daqui. Agora, para calcular o rendimento ele nada mais é que a potência de saída pela potência de entrada, né? Dividido pela potência de entrada. Então, eu vou aqui no Met Operate e vou pegar esse bloco aqui Divide. Né? Aqui ele está explicando, né? Você vai dividir o valor que entrar em cima pelo valor que está embaixo. Então, aqui eu vou colocar PS. E aqui eu vou colocar P. Potência, né, de saída dividido pela potência de entrada. E vou colocar isso aqui num display. Bom, agora que a gente já tem tudo montadinho, a gente já configurou os blocos e já montou, a gente vai simular o circuito. Você coloca para simular. E vamos ver. Peraí, gente, que tá um pouquinho errado. Não era para estar dando esses valores de potência de entrada. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa errada. Ah, tá. Eu coloquei 13,8 volts e é 3,8 kilovolts. Então, E é a terceira. Desculpa. Vou simular de novo. Agora sim. É por isso que eu falo para vocês a importância da gente ter uma base da nossa modelagem matemática. Eu tenho, né, para fazer essa simulação, eu fiz, testei uma modelagem matemática que eu fiz para ver qual que seriam meus valores esperados. Então, eu já sabia que aquela não era a minha tensão de entrada esperada, né? E até pelos parâmetros do meu próprio transformador. Então, aqui a gente tem a potência de entrada ativa, a gente tem a potência de saída ativa, e aqui a gente tem o rendimento desse transformador, que é de 0,98. Aqui a gente pode ver o gráfico da potência de entrada. Se eu quisesse, também eu poderia colocar display para poder ver o valor dessa corrente e tudo mais. Bom, esse é o gráfico, né? Ele tem um valor assim constante. Eu vou só dar um zoom para vocês aqui nessa parte aqui que eu quero. Quando a gente dá um zoom, a gente está vendo que ele quase não tem, né, erro. É muito pequeno, é bem retinha essa linha. É por causa daquele passo que a gente está usando lá na nossa configuração da simulação. E assim, você pode criar muito mais aqui, né? Você pode ver valor de entrada, de corrente, de saída, variar essa carga, variar os parâmetros também. Então, é bastante amplo o que você pode fazer. Alguém que for com uma dúvida, não conseguiu acompanhar algum passo a passo, se perdeu em algum bloco e quer que eu volte, mostre onde está o bloco e tudo mais? Bom, se ninguém tiver tudo certo, essa. Agora eu vou passar para os meninos, eles vão fazer algumas outras simulações com vocês.
Boa noite. Hoje eu vou passar um exemplo, hoje na aula de exemplo, eu vou passar o exemplo de um inversor monofásico. Eu vou começar a compartilhar a tela. Ah, vocês conseguem ver? Vamos ver que sim, Fábio. Vou começar. É, fazer um inversor monofásico, bem simples. Vamos lá. Para isso, a gente vai usar, para fazer um inversor, a gente precisa de chaves. No caso, podem ser MOSFETs ou IGBTs. No caso, eu vou usar MOSFET. Certo? Nós vamos usar os MOSFETs do SimPower Systems. Como disse, pode ser IGBT também. E o inversor, a gente vê que na eletrônica, assim, temos várias formas de passar uma corrente contínua para alternada, alternada para contínua, né? Vamos supor, se eu quero passar a corrente alternada para contínua, eu faço um retificador. Agora, o inverso, eu quero da alternada, da contínua para alternada, eu faço um inversor. Também na eletrônica temos os conversores, que eles podem ser abaixadores ou elevadores, que eles aumentam ou diminuem a tensão, certo? Para fazer isso aqui, eu vou precisar de 4 chaves dessas, certo? E eu vou precisar de uma fonte de corrente contínua, fonte de corrente contínua. E aqui eu vou pegar uma carga, certo? Deixa eu colocar uma carga aí. Como funciona o inversor? Aqui eu estou mandando uma corrente contínua. Mas essa carga aqui, ela quer uma tensão alternada. Como que eu faço? Eu posso ligar essa chave e essa chave, desligar esta e essa chave. Por quê? O que vai acontecer? Vai acontecer que a corrente ela vai pegar este caminho aqui, certo? Ou seja, a corrente está vindo nesse sentido, da esquerda para a direita. Agora, eu vou pegar e fechar essas duas chaves que estavam abertas e abrir essas duas, certo? A corrente, ela vai vir aqui, vai passar por essa chave, passar pela carga, passar por essa chave e vai voltar. E o que aconteceu agora? Antes, a corrente estava vindo da esquerda para a direita, nesse sentido. Né? Agora, nesse momento, ela foi da direita para a esquerda. E é praticamente isso que é um inversor. Claro que esse chaveamento, ele não ocorre assim, uma vez por segundo. Não, eu vou fazer com uma frequência de chaveamento de 20 kHz, ou seja, em um segundo, essas chaves vão abrir e fechar 20 mil vezes. Então, é algo bem rápido, assim, além da nossa compreensão, assim, se for tentar imaginar 20 mil vezes uma chave ligando e desligando, né? Aqui, se alguns perceberam, isso aqui é bem parecido com o esquema de um inversor, quer dizer, de um retificador. E isso aqui, eu posso até mostrar que isso aqui pode funcionar como um retificador. Se eu colocar a fonte de tensão aqui, colocar a carga aqui e deixar essas chaves sempre fechadas, colocar uma constante 1, isso aqui vai atuar como um retificador por causa desses diodos em antiparalelo, que é
próprio da construção do MOSFET. Certo. Nosso principal objetivo aqui, praticamente, está pronto a planta do inversor, porém, a maior dificuldade aqui é em controlar essas chaves. Como a gente controla essas chaves? A gente precisa fazer um sinal para elas abrirem e fecharem, certo? Para fazer esse sinal, vou pegar um sine wave. Aqui eu vou colocar amplitude 1, frequência vai ser 60 Hz. Então, para transformar em radianos por segundo é 2π. A gente fez a frequência, que no caso é 60 Hz. Eu vou pegar uma sine wave, certo? Quer dizer, uma repeat sequence. E nessa sequência aqui, eu quero que ela forme uma onda triangular, certo? E eu quero que ela oscile na frequência de 20 kHz. Ou seja, eu vou precisar que ela tenha um período 25, certo? O período dela é de 50 microsegundos. Este é o período, que vai retornar uma frequência de 20 kHz. Então, aqui eu estou fazendo uma onda triangular, certo? Ele ficou triangular, que no instante zero, ele vai estar como menos 1. Na metade desse período, ela vai estar em 1, vai atingir o valor de 1. E depois ela vai estar no final do período, ele vai estar em menos 1. Então, uma onda triangular, certo? E como que eu faço para este sinal aqui formar? Eu quero um PWM aqui. Como eu faço para esse aqui formar um PWM? Eu coloco um comparador, certo? No caso, esse aqui, o Relational Operator, que ele vai comparar os sinais. Vou ficar aqui maior. E agora eu vou pegar um Logical Operator, certo? Esse daqui vai ser um... Falta um bloco aqui. Então, x0. Não, acho que não tem necessidade desse bloco aqui. Esse sinal aqui, ele vai acionar as chaves, certo? Para isso, vou pegar aquelas tags, go to, vou renomear aqui. Esse aqui ele vai ativar a chave 1 e 3, então vou colocar S1, S3. Gente aqui a chave 2 e 4, S2 e S4. Por que que essa parte aqui de baixo está como uma note? Ó, essa aqui é a chave 1, essa é a chave 2, não, desculpa. Essa é a chave 1, essa 2, desculpa que eu estou confundindo. Mas o que vai acontecer? Essa chave aqui, ela não pode ser ligada ao mesmo tempo que essa aqui de baixo, porque senão vai correr um curto, certo? Se essas duas chaves ficarem fechadas ao mesmo tempo, se fecharem ao mesmo tempo, vai ocorrer um curto aqui e a gente não quer isso. A mesma coisa acontece para essas duas chaves. Eu não posso ligar essas duas chaves ao mesmo tempo, porque senão vai ocorrer um curto. Então, primeiro vamos ver o sinal. É o que a gente
Tá procurando. Eu vou dar um run aqui, simular, e eu vou conferir os sinais antes de mandarem eles para a chave, certo? Vou colocar 5, certo? Vamos ver. Opa, eu estava até esquecendo aqui. Tá, eu tenho um sinal PWM aqui, mais ou menos. Porém, eu acho que ele está saturando. Para ele não saturar, eu vou diminuir a amplitude. Como que seria a saturação? Deixa eu ver aqui. É, ele está saturando um pouco esse sinal. Saturar, eu digo que o seno, essa onda de seno, ele está passando do limite aqui. Então, como que eu faço para ele não passar de 1? No caso, eu limitaria aqui para, posso por 0,9, certo? Agora está aqui por dentro aqui. E vamos ver aqui a chave, o sinal que vai para a chave. Certo, isso aqui é um sinal PWM. O que significa PWM? Significa Pulse Width Modulation. Traduzindo, seria modulação por largura de pulso. Eu vou colocar isso aqui e aqui. Esse PWM, ele carrega uma informação de como seria o formato de onda para chaves. Olhando assim, não dá para ver muita coisa, até parece que está meio errado, né? Mas não está. Eu vou usar aqui. Certo? Calma aí. Acho que eu vou precisar aqui do lá. Calma aí, um minuto. Ah, sim, é outra forma que eu fiz aqui. Esse aqui é uma forma, o Relational Operator é uma forma de fazer, porém aqui eu fiz com. Fica dando aqui. Pronto. Ah, não, não sei porque eu estava lendo aquele sinal, mas
Certo. Esse aqui é o sinal que a gente vai mandar para as chaves. No caso, esse sinal aqui vai acionar esta chave e esta. Esse sinal aqui vai acionar esta chave. E esta. Certo. Agora eu vou pegar um voltímetro. Pegar um bloco de média. E vamos dar um van aqui. Vocês vão olhar que o sinal de saída não vai ser nada parecido com um seno, certo? Sinal de saída. Aí, certo? E tá vários pulsos. Porém, se eu pegar a média desse sinal, a média desse sinal é um seno em 60 Hz. Então era praticamente isso. Eu estava comparando errado ali o sinal, mas a comparação certa era esse aqui. Confundido. O que acontece? Conforme a largura de pulso aumenta, a tensão ela aumenta, certo? Ó, aqui o pulso, vou dar um zoom maior. O pulso ele está bem largo, então a tensão está no pico superior. E quando a tensão, o pulso vai diminuindo, a largura do pulso está diminuindo, a tensão ela vai caindo até chegar no limite, no pico inferior dela, que é onde os pulsos estão bem fininhos. Assim, bem, a largura deles está bem curtinha. Assim. E é praticamente isso. Assim, se você fizer um inversor, o sinal de saída vai ser praticamente isso, um inversor monofásico, né? O que dá para colocar também seria um motor de indução, monofásico. Aqui. Esse motor de indução monofásico, calma, aqui errado, travou. Essa aqui é a porta de medida. Vou colocar o que o Nicolas falou ontem, aquele bus selector. Vou colocar um scope aqui. Duas entradas. O que eu vou querer nesse... Eu vou pegar a corrente do rotor e a corrente do estator. Certo? Aquele sinal todo estranho que a gente viu, ele vai ser interpretado pela máquina, pelo motor, como um sinal senoidal, por causa que a máquina tem uma alta indutância, tem a resistência, né? E a máquina acaba interpretando como um sinal senoidal. Ó, isso aqui são as correntes no rotor e no estator.
E é praticamente um sino, uma onda perfeita, assim. Era mais ou menos isso que eu tinha para passar. Aqui eu deixei preparado, né? Não tá vendo? Um inversor trifásico, mas eu acredito que vai ocupar muito tempo. Mas é só para mostrar que é possível fazer um inversor trifásico, que ele, ao invés de ter um esquema de controle, ele teria três esquemas de controle aqui, só que uma onda está com a fase zero, outra está defasada em 120 graus, e a outra onda está defasada em menos 120. É praticamente o mesmo conceito, é o mesmo conceito, porém para três fases. Ah, certo? Aqui a tensão. Nesse caso aqui, não, tá certo. Aqui é uma possibilidade, né, de fazer ele trifásico. E o inversor, geralmente a gente usa ele para controlar a velocidade de uma máquina, certo? A velocidade dessa máquina ela vai variar de acordo com a frequência que você coloca. Então, ou seja, a 60 Hz, a máquina ela vai estar girando uma velocidade proporcional a 60 Hz. Isso vai depender do número de polos e alguns aspectos construtivos da máquina, né? Porém, eu não quero que ela gire a 60 Hz, eu quero que ela gire a uma velocidade proporcional a 40 Hz. Então, para isso, esse aqui é um controle que a gente chama controle B por F. É, é um controle escalar mais simples e o que ele nos diz? Eu quero variar a velocidade de uma máquina, eu vou variar a frequência dela. E para eu variar a frequência dela, tem toda a parte de eletromagnetismo que eu não posso simplesmente mexer na frequência dessa máquina, porque eu posso saturar o núcleo dela. Então, para alterar a frequência dela, a velocidade dela de forma segura, eu teria que ter uma relação que é V sobre F, né? Eu tenho que manter essa relação constante. Ou seja, se eu aumentar a frequência, eu aumento a tensão. Eu tenho que aumentar a tensão para o núcleo não saturar. E é praticamente esse controle aqui que eu fiz. Conforme vai aumentando a frequência, a tensão vai aumentando. Está um pouco lento, certo? Esse aqui, se eu deixar de simular por... Aqui no caso está simulando bem pouquinho, né? Mas se eu deixar de simular por 5 segundos, vamos supor, ia ser bem notável que a frequência ia diminuir, quer dizer, a frequência ia aumentar e a tensão também aumenta, certo? Isso. Os dois são... se um diminui, o outro tem que diminuir, para manter constante a relação V sobre F. Então, se eu deixasse mais tempo, seria melhor para ver que a frequência aumentar e a tensão ela vai aumentando também, né? Aqui a frequência está aumentando aos poucos. E seria mais ou menos isso o princípio, assim, para controlar a velocidade de um motor. E a outra parte que eu tinha falado, que era que isso aqui, que é um inversor, ele pode se tornar um retificador se a gente trocar, no caso, onde tem a fonte de tensão, eu coloco a carga, e onde tem a carga, eu coloco a fonte, certo? Aqui, no caso, as quatro chaves, elas estão fechadas, constantemente fechadas, e aqui está a fonte alternada. Eu coloquei aqui a carga, e a gente consegue ver aqui que é um retificador, certo? Ele funciona como um retificador. E o que isso pode nos dizer? Isso aqui
pode dizer que esse inversor ele é bidirecional. O que significa ele ser bidirecional? Ele pode tanto o fluxo de energia pode ser tanto da fonte para a carga, quanto da carga para a fonte. Vamos supor, em um veículo elétrico, claro que isso aqui é um inversor cru, né? Tem nada muito avançado nele. Mas em um veículo elétrico, vamos supor, você tem uma bateria e o motor deste veículo, né? E o que aconteceria? Uma hora você poderia estar acelerando lá com o controle de velocidade, né? Poderia estar acelerando, o fluxo ele estaria ocorrendo da fonte para o motor. Só que você parou de acelerar e daí ele tem toda uma parte de controle da referência que cai, né? Mas você parou de acelerar, mas o veículo continua em movimento, ou seja, esse motor aqui ele ainda está rodando. Para me desperdiçar essa energia, agora o fluxo sai do motor, da máquina, e vai para a bateria. Mas aí teria que ser uma bateria que possa receber recarga, assim, é um pouco mais complexo que isso, mas o pensamento principal é esse, assim, que isso aqui pode ser bidirecional e o fluxo ele pode ocorrer para os dois lados, né? Eu acredito que minha parte, um exemplo seria só esse, né? Essa parte aqui. Ou iria passar o trifásico, que era praticamente a mesma coisa, porém com algumas perninhas a mais aqui, mas eu acho que vai estender demais o tempo e eu não sei quanto tempo o Nicolas vai tomar, então acho que eu vou encerrar minha parte por aqui. Eu deixo a palavra agora com o Nicolas, certo? Muito obrigado, até mais. Bom, boa noite então, pessoal. Eu vou começar mostrando umas coisinhas que eu esqueci de comentar ontem na nossa simulação que eu fiz ontem para vocês, só que vai ser bem rapidinho. Para isso eu só vou usar esse circuito trifásico aqui que a gente tinha simulado ontem, certo? Eu tinha comentado que esse bloco de o Power Guy, além dele servir para fazer as contas das equações diferenciais que a gente tem no nosso sistema, eu também ia falar que a gente ia poder utilizar ele para algumas outras coisinhas. Então, eu não sei se vocês se lembram ontem, mas nós temos um circuito com correntes desequilibradas, porque a gente tem cargas com retificadores, que no caso é esse Universal Bridge, a gente tem cargas que exigem potências diferentes de cada uma das fases, e cargas que não estão conectadas em todas as fases, que nem essa aqui. Então a gente acaba gerando harmônicos na nossa corrente, que nem a gente pode ver aqui, se a gente der um zoom aqui, a gente vai ver que as correntes elas não são totalmente senoidais. Em amarelo a gente tem a fase A, azul a fase B e laranja a fase C. E elas não são totalmente senoidais. Isso se configura como uma distorção harmônica nas correntes. E isso acaba prejudicando a qualidade de energia como um todo, né? E se a gente quiser ver quanto que é a distorção harmônica dessa corrente, o que a gente faz? A gente vem no scope que a gente está medindo. No caso, eu não vou conseguir medir das três ao mesmo tempo. Eu tenho que medir elas separadas. Então, eu peguei um scope aqui, ó, e peguei só a corrente da fase A. Se eu pegar ele aqui... Opa, deixa eu deixar esse aqui que eu abri. Se eu pegar ele aqui e der zoom, vocês vão ver que eu estou só com a corrente da fase A aqui. Então, eu vou vir na engrenagem, vou vir aqui em Login, Log Data to Workspace, vou dar um nome que eu quiser, dei o nome de IA, que é a corrente na fase A, e vou salvar esse scope num formato de Structure with Time. E depois que eu fizer essa configuração, eu tenho que simular de novo, certo? Então, vamos simular aqui rapidinho. Beleza. Agora, quando eu vier aqui no meu Power GUI e mudar aqui para Tools, vocês podem ver que tem um monte de coisa. A maior parte dessas coisas eu não sei mexer, sinceramente, porque é muita coisa. Mas uma coisa que serve para você fazer a transformada de Fourier, a análise de Fourier para ver as distorções harmônicas do seu sinal, é aqui, ó, em FFT Analysis. Então você vem aqui, você vai ter aqui, ó, em Name, você vai poder pegar todos os sinais que você
fez aquele login, veio aqui na engrenagem, login, data to workspace, etc. Todos os sinais que você fizer isso aqui, vai aparecer aqui no teu tools no teu FFT análise aqui, certo? Então eu quero ver como que está a distorção harmônica da fase A. Daí aqui eu venho em Start Time. Coloquei 2 segundos porque eu não quero pegar o transitório. Em 2 segundos eu tenho certeza que eu já estou em regime permanente, então eu vou colocar aqui 2 segundos. Eu vou pegar só um ciclo, porque aqui, como eu não estou tendo perturbações no sistema, todos os ciclos são iguais, então não vai ter diferença se eu pegar um ciclo ou mais. Vou colocar minha frequência fundamental, 60, que é o que eu estou trabalhando. A minha frequência máxima, eu vou pegar a máxima frequência que eu quero ter de harmônicas possíveis, porque eu tenho terceira harmônica, quinta harmônica, sétima harmônica e assim por diante. Quanto maior a frequência que eu colocar aqui, maior parcela de harmônicas eu vou estar analisando do meu sinal. Mas a gente sabe que um sinal não tem a centésima nona harmônica, por exemplo. Não são tantas harmônicas assim que os sinais têm normalmente. Mas eu coloquei uma frequência alta aqui só para mostrar para vocês. Aqui vocês podem deixar em next frequency mesmo. E daí aqui, por exemplo, vocês têm todas essas opções. A mais fácil de ver é essa list, Relative to Fundamental. Quando você clicar em display aqui, ó, ele já vai aparecer aqui para você qual que é o seu valor RMS da tua corrente, qual que é o valor de pico da fundamental, certo? Porque se a gente vier aqui novamente, ó, se eu vier aqui na minha corrente A, eu vou ver que minha corrente de pico dessa onda aqui, ela é 22,5 mais ou menos aqui. Só que se eu vier no meu FT Analysis, ele vai estar falando que aqui a fundamental na verdade está bem parecida com o valor que a gente está pegando aqui. Mas normalmente esse valor vai dar diferente do valor que a gente tem de pico aqui. Daí você pode estar achando, esse sinal está errado. Não, é porque aqui ele está dando o valor de pico da tua fundamental, do teu seno de 60 Hz. O valor RMS e o valor de pico da tua seno de 60 Hz. Aqui, como não é um valor senoidal, a gente sabe que a gente não tem só um seno de 60 Hz aqui. A gente tem um seno de 60 Hz, um seno de 120, etc, etc, etc. E cada um tem a sua própria composição, que a gente consegue ver aqui, ó, por exemplo. O seno de 60 Hz, ele compõe só 0,44% dessa onda. E assim você consegue ver de todas, ó, quais que mais influenciam o sinal. Aqui a gente pode ver, ó, o sinal de a sétima harmônica, 420 Hz, e a 11ª e a 13ª, 17ª, são as que estão mais fazendo esse sinal não ser senoidal completamente. E a taxa de distorção harmônica que a gente tem nesse sinal total é de 11,21%. O que isso quer dizer? Que se eu pegar a minha corrente da parcela de 60 Hz e dividir por todas as outras parcelas, quer dizer que a preponderância das outras parcelas sobre a minha de 60 Hz é de 11,21%. É uma taxa de distorção harmônica não muito alta, mas sim relativamente alta. Ela já estaria prejudicando bastante a qualidade de energia da rede. Então, às vezes, você pode ter algum sistema de compensação dessa taxa de distorção harmônica, e você pode vir aqui no FT Análise para ver se está funcionando isso. É bem legal você conseguir ver a taxa de distorção harmônica dos seus sinais. Tá. Outra coisa, agora, não relacionada a esses circuitos em si, por exemplo, digamos que você tem que fazer uma apresentação lá de um trabalho, um artigo. Muitas vezes você vai querer desenhar seus circuitos num Visio, por exemplo, porque fica mais profissional. Mas se você deixar aqui no Simulink bem organizado mesmo, você consegue tirar um print aqui do Simulink e apresentar no seu trabalho. Só que, por exemplo, eu não conseguiria pegar esse sistema todo aqui e tirar um print. Ninguém vai conseguir enxergar o que tem nele. E além disso, eu preciso deixar ele um pouco mais profissional. Então eu posso pegar aqui, ó, nesse lado esquerdo, lembrando que alguns Simulinks podem não ter esse tipo de funcionalidade, que depende da versão. Aqui em área, ó, eu posso vir criar uma área e eu posso aumentar ela e, por exemplo, eu posso fazer sub-áreas. Então eu separo meu circuito por sub-áreas. E elas, inclusive, eu posso dar cores diferentes para ela, que é a área color. Eu posso dar um nome para elas aqui, se eu vier aqui. Então eu vou separando meu circuito por sub-áreas. Por exemplo, eu tivesse um circuito que ele tem uma parte de controle, daí ele tem uma parte de condicionamento de sinal, uma parte de potência. Então eu vou nomeando essas áreas e colocando cores diferentes para deixar o leitor desse artigo, desse TCC, de alguma coisa assim, mais visível para ele qual parte é cada parte do seu circuito. Fica mais bonito, fica mais profissional, entendeu? Então, é legal usar essas areazinhas aqui. Outra coisa que, se você quiser, você pode adicionar uma imagem aqui no Simulink, você só vem aqui, clica nesse image, clica no bloco, e daí ele vai deixar você em qualquer lugar do teu computador
colocar uma imagem aqui dentro do Simulink. Pode ser útil para alguém, não sei. E se você quiser fazer uma anotação em qualquer lugar, você só vem e clica aqui em Annotation e você pode escrever um texto qualquer que você quiser. Beleza. Relacionado a essa simulação aqui seria isso, vou fechar ela aqui. E eu vou para as outras duas agora, então, que eu tenho aqui. O Flávio apresentou para vocês ali um conversor CCCA, que é o inversor. Aqui eu tenho um conversor CCCC. É um conversor CCCC abaixador. O que significa isso? Ou buck, o nome dele também. Ele tem um nível de tensão CC aqui na entrada dele e ele vai abaixar esse nível de tensão na saída. Daí vocês podem perguntar, por que eu vou fazer isso? Por que eu não posso fazer um regulador de tensão, por exemplo, com um resistor? Ou eu não posso usar um regulador de tensão linear, que eu posso comprar em qualquer lugar, um componente desse aí? Porque aqueles componentes, eles têm uma eficiência muito baixa. Eles utilizam, eles fazem a regulação de tensão a partir de resistências, variáveis ou não, e isso acaba tornando a eficiência do circuito muito baixa. Para circuitos de sinais, que a gente tem uma potência muito baixa, tanto faz, a gente pode utilizar aquilo, é até mais barato. Se a gente quiser alimentar nossos CIs ou alguma outra parte da placa com diferentes níveis de tensão. Mas para circuitos de potência, eletrônica de potência, a gente precisa de circuitos que sejam mais eficientes. Então a gente tem os conversores CCCC, que a gente tem o Boost, o Buck e muitos outros conversores, e que eles são muito mais eficientes. Porque eles utilizam chaveamento para fazer essa abaixar a tensão, aumentar, etc. Então, basicamente aqui, eu não vou explicar exatamente qual que é a circuitagem aqui do Buck, porque não vem ao caso, mas vocês podem ver que a gente está utilizando o indutor aqui do Series RLC Branch, um capacitor, uma resistência que simula a minha carga. Daí aqui eu tenho um IGBT, que é a chave que deixa eu como abrir e fechar ela numa frequência alta, que nem no caso do inversor que o Flávio estava usando lá. Se eu precisasse de uma frequência ainda mais alta, eu teria que utilizar o MOSFET, porque eles servem para uma frequência maior. E aqui eu tenho um diodo para... Aqui eu tenho um diodo, certo? Beleza. Então aqui vocês podem ver que, por exemplo, eu fiz um projeto de um buck, coloquei os valores aqui já do capacitor, da resistência e da indutância que ele deveria ter. Vocês podem ver que eu coloquei LA, CA, ROUT A. Por quê? Porque eu fui lá no meu MATLAB e eu estou utilizando meus parâmetros aqui do MATLAB mesmo. Eu criei variáveis, coloquei os valores que elas deveriam ter a partir de um código, certo? Para calcular o indutor, o capacitor, etc. E quando eu chamar elas lá, elas vão estar lá no Simulink. LA, CA, beleza? Outra coisa que vocês podem ver, por exemplo, aqui eu estou utilizando uma chave, certo? As chaves, elas são semicondutores, elas vão ter perdas. E essa perda vai se resumir em perda Joule, que vai esquentar essa chave. Então, a gente vai ter perda por condução, perda por chaveamento, etc. E como a gente vai ter essas perdas, a gente vai ter que arranjar um jeito de resfriar essas chaves. Muitas vezes a gente vai ter que utilizar esqueci o nome agora do que é, mas a gente vai ter que utilizar um elemento do circuito lá para resfriar essas chaves. E como que a gente pode fazer para calcular, por exemplo, alguma das perdas? Uma das perdas é dada diretamente pelo produto da tensão pela corrente, se a gente pegar a média disso, né? Porque se eu pegar a tensão instantânea que passa nessa chave, a corrente instantânea que passa nessa chave, multiplicar uma pela outra, eu vou ter a potência instantânea. Se eu passar pela média, eu vou ter a potência ativa. E quando eu tenho isso, eu vou ter uma das potências que é perdida nessa chave. E, como eu falei ontem, sempre que o bloquinho tiver esse M aqui, quer dizer que ele já tem medições internas próprias dentro dele. Daí eu pego o bus selector, que eu mostrei ontem, e ele vai falar todas as medições internas que o Simulink oferece para a gente. No caso dessa chave, é o switch current e o switch voltage, que é justamente a corrente e a tensão que passa nessa chave. Eu selecionei eles aqui, estou mandando para o meu scope, e aqui, se eu quiser, eu posso ver a corrente e a tensão que estão passando nessa chave. Além disso, eu estou entrando com uma constante aqui, com um duty cycle, que é um ciclo de trabalho, assim, para essa chave abrir e fechar. Ou seja, eu estou falando com qual razão que ela vai abrir e fechar
pro meu circuito funcionar, certo? E daí é que vocês podem ver, por exemplo, eu estou entrando com uma fonte de tensão Vin, no meu código lá, o Vin é 102. Ó, se eu der aqui Vin, vão ver que ele é 102. E o meu Vout é 36, tá aqui, ó. Então, quando eu simular aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho a tensão aqui em 36 e uma corrente bem alta aqui, certo? Aqui eu botei branch voltage da minha resistência e o current que está passando no meu indutor. E daí eu vou ter, aqui no meu scope eu estou tendo minha tensão em 36 mais ou menos, e a minha corrente aqui no indutor que está passando 100 amperes. Vocês podem achar que é um valor muito alto e que o resultado está muito bom, está meio linear assim. É justamente porque eu não estou aplicando um controle aqui. Eu estou simplesmente colocando um duty cycle aqui na entrada dessa chave sem controlar ele. Mas normalmente o que a gente faz é controle, porque a gente precisa garantir que, mediante variações na minha carga, ou mediante qualquer interferência que esse circuito tenha, ele tem que garantir que ele não vai explodir. Eu estou trabalhando com uma potência alta aqui. Lembra que eu falei que a gente está trabalhando com uma potência alta? Então eu tenho que garantir que ele não vai explodir se essa carga aqui for alterada, se acontecer alguma coisa no circuito. Então a gente normalmente tem controle. E daí essa resposta aqui não vai ser tão bonitinha assim. Ela vai ter um transitório diferente. Mas daí entra a parte de controle, certo? Beleza, sobre essa simulação aqui seria isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre ela. E daí eu tenho esse exemplo aqui que foi produzido pelo nosso professor de controle da UFMS, o professor Luigi Galotto Júnior. Ele fez essa simulação aqui, eu dei algumas modificadinhas só para mostrar alguns blocos a mais para vocês. E aqui vocês vão ver que, por exemplo, esse bloco aqui ele não existe no Simulink. Quem criou foi o professor Luigi. Eu não sei exatamente como que faz para criar blocos, porque é uma coisa um pouco mais complexa, mas vocês podem ver que a gente tem essa opção aqui no Simulink. Ele criou esse bloco com uma entrada de torque, uma entrada de referência, e a saída vai ser o ângulo. Ele também criou esse bloco aqui que a gente vai entrar com a minha referência e a minha medição que eu quero seguir, a minha referência que eu quero seguir e a minha medição do sistema, e eu vou calcular quanto que está sendo o overshoot de saída desse sistema. Aqui é a mesma coisa, ele pega a minha referência e minha saída do sistema e calcula qual vai ser o tempo de assentamento, o tempo para esse circuito entrar em regime permanente. Outra coisa que ele faz aqui, ele usa esses manual switches. Aqui ele deu um outro nome, mas se eu pegar aqui, ó, manual switch, vocês vão ver que ele tem um switch que, se eu der 2 cliques nele, eu posso mudar em qual caminho que ele vai estar fechando ou deixando aberto, tá vendo? Uma hora ele está fechando esse caminho aqui de baixo, outra hora ele está fechando esse caminho de cima. E ele é bom porque eu posso fazer essa comutação das chaves aqui enquanto a simulação está rolando, ó. Diferente dos outros switches. Ó, eu posso vir aqui, dar 2 cliques nele enquanto a simulação está rolando. E isso vai alterar a simulação em tempo real. Vamos ver outros blocos que ele utilizou aqui diferentes. Outro bloco que ele utilizou diferente aqui é esse index vector. Como que funciona esse bloco? Vamos entrar aqui dentro dele, ó. Todo mundo aqui já fez programação, eu acho. E quando a gente vai declarar um vetor lá na programação, se a gente quer criar um vetor de 8 espaços, a gente vai ter um vetor que vai estar no espaço 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Então, aqui a gente também está criando um vetor com quantos espaços a gente quiser, que vai ser o number of data ports. Aqui, esse zero base continuous ou one base contiguous, a gente pode escolher se ele vai começar no espaço 0 ou no espaço 1. Se eu coloco no espaço 0, ele vai funcionar como um vetor normal que a gente vê lá em programação. Se ele vai ter 4 espaços, ele vai ter o espaço 0, o espaço 1, o espaço 2 e o espaço 3. Agora, se eu coloco em one base contiguous, ele tiver 4 espaços, ele vai estar no espaço 1, 2, 3 e 4. É só essa diferença, uma diferença de nomenclatura, certo? Esses outros dois aqui a gente não precisa mexer, e aqui em Signal Attributes a gente também não precisa mexer. E o que ele faz? Essa primeira entrada dele aqui é a entrada de controle dele. Normalmente você vai colocar uma constante aqui que você possa mudar, e ela vai dizer, por exemplo, se eu colocar 0 dentro dela, eu vou estar falando que esse meu vetor vai estar escolhendo a entrada 0 para jogar na saída. Se eu colocar 1, ele vai estar jogando essa entrada 1 aqui na saída.
Se eu colocar 2 aqui, ele vai estar jogando essa entrada 2 na saída. E se eu colocar 3, ele vai estar jogando essa entrada 3 na saída. Então eu posso variar aqui para colocar diversas saídas. Por que isso aqui é legal para controle? Porque no meu controle, por exemplo, eu posso estar perturbando meu sistema com sinal constante, eu posso estar perturbando meu sistema com degrau, eu posso estar perturbando meu sistema com uma rampa, com uma parábola, com uma senoide. Então eu estou analisando o meu controle do meu sistema para ver se ele é bom, se ele funciona para uma entrada forçada de uma constante, degrau, uma rampa, uma senoide, e daí eu posso ver tudo isso em tempo real no sistema, se eu for variando essa constante aqui. Acho que de blocos novos, o que tem para apresentar seria isso. Mas eu vou apresentar mais ou menos como funciona essa simulação. Além disso, isso era o que ele tinha feito. Eu adicionei esses outros 2 blocos para apresentar aquela biblioteca do dashboard que eu tinha falado ontem para vocês. Que se vocês forem ver, é como se fossem pra gente, a maior parte dela é de medidores ou entradas analógicas para a gente conseguir fazer mudanças no nosso sistema ou ver as mudanças que estão acontecendo no nosso sistema em tempo real. Então aqui, por exemplo, eu peguei esse bloco aqui que se chama Knob, que é um botão, um botão de rádio, do rádio do teu carro, por exemplo, lá quando você mexe naquele botãozinho lá, você consegue variar o volume do som, certo? A mesma coisa desse bloco. Se eu pegar ele aqui, ó, por exemplo, Knob, e puxar ele para simulação, vocês vão ver que ele já vai falar o que eu tenho que fazer para usar ele. Ó. Double click to connect. Então eu vou dar um double click nele, e ele vai falar, ó, select blocks in the Simulink Editor to connect. O que você vai fazer? Você vai clicar em qualquer bloco que você queira variar a partir da variação desse botão. Então eu quero variar esse ganho aqui, ó. Eu quero dar um ganho diferente para minha planta, para ver como ela reage a diferentes ganhos. Eu clico aqui nesse bloco de ganho, vocês vão ver que automaticamente ele já vai aparecer aqui. Eu clico aqui em Connect, que eu quero que ele seja conectado a esse bloco de ganho. Eu dou um OK, ele já vai estar conectado a esse bloco de ganho. Ó. Tanto que ele vai estar falando aqui, ó, qual que é o bloco que ele está conectado, Gain. E daí é uma coisa boa que, ó, quando eu estiver simulando, eu posso vir e alterar ele aqui manualmente. Ó, por exemplo, aqui está em 20 mais ou menos. Se eu entrar aqui no meu ganho, ó, vai estar em 20. Se eu for lá para 50, meu ganho foi atualizado para 50. Tá vendo? Eu consigo fazer essa atualização em tempo real. E daí, quando eu faço atualização em tempo real, meu circuito também vai mudando em tempo real. E as respostas dele ao controle também vai ser diferente em tempo real. A mesma coisa serve para esse bloco aqui, ó. Se vocês forem ver aqui, ele rotatório switch. Lembra que eu falei que conforme eu variasse o valor dessa variável aqui, eu ia escolher qual entrada desse meu index vector ia sair na saída? Então eu posso pegar esse rotatório switch, jogar aqui na minha simulação, vou dar um double click nele também, e vou selecionar qual bloco que eu quero que ele mude. Eu quero que ele mude esse vetor aqui. Então eu vou falar, por exemplo, ele tem uma posição 0, uma posição 1, uma posição 2, uma posição 3. E vou dar um connect aqui nele. Então vocês vão ver que ele já vai aparecer aqui, ó, 0, 1, 2, 3. E quando eu simular, eu vou poder mudar qual que vai ser a minha entrada do meu sistema. Ó. Aqui, ó, tá vendo que ele está atualizando automaticamente? Ó, 0, eu estou mandando em um sinal constante. 1, eu estou mandando em meu pulso, que é o meu degrau. 2, eu estou mandando em minha rampa, essa triangular. 3, ó, atualizou também, eu estou mandando em uma senoide. Isso vai atualizar automaticamente minha simulação. Então eu consigo fazer variações assim automaticamente. Daí, por exemplo, aqui vocês podem ver que nesse manual switch aqui, ele deu o nome de C1 ou C2. O que seria C1 ou C2? Seria compensador 1 ou compensador 2, controlador que eu estou utilizando para minha planta aqui. Porque aqui, se eu fechar esse caminho, ele está fazendo um controlador só com um ganho. Ele está tentando controlar a planta dele só com um ganho KP, um ganho direto, certo? Agora aqui, se eu fechar esse caminho, ele já está usando um ganho proporcional, um ganho integral e um ganho derivativo. Que tem várias maneiras de você controlar a tua planta, certo? E além disso, ele utilizou esse outro switch aqui, ele chamou de MA ou MF. O que seria isso? Malha aberta ou malha fechada. Quando eu deixo para cima, eu estou em malha aberta. O que significa isso? Que eu não estou ligado no meu controle. Ó. Vocês podem ver que o meu controle está aqui, eu não estou ligado nele. Ou seja, minha planta está rodando por ela mesma. Agora, quando eu venho aqui e mudo para baixo, ele vai em malha fechada e eu começo a utilizar os controles para compensar essa planta. Outra coisa que é bem mais complexa, e é porque esse professor ele manja muito dessa parte
de mexer no Simulink, no MATLAB, é que ele fez esse desenho aqui, ó. E ele fez desenho para vários outros tipos de simulação. Isso aqui seria para simular uma antena. Por exemplo, a antena está aqui na Terra e ela tem que seguir um satélite que está lá no espaço. E esse satélite ele pode estar girando numa velocidade constante, ele pode estar mudando sua posição conforme um degrau, conforme uma rampa, ou conforme uma senoide, ou conforme qualquer outro sinal. Aqui ele simulou para esses sinais. E daí aqui seria a nossa antena tentando seguir a referência desse sinal. Ó. Esse sinal seria a antena se movendo, e ele simula, conforme o controle aqui, essa antena tentando se mexer. Então, por exemplo, se eu mudar aqui para 1, para 0, na verdade, é quando eu estou com uma entrada constante, certo? Ó, vocês podem ver, meu satélite está parado, porque é constante. E, claramente, minha planta consegue chegar bem rápido, bem fácil nela, porque é constante, não está em movimento. Agora, se eu mudar para 1 aqui, eu já vou ter degraus. Então, ele mudou qual posição que ele estava. Só que o degrau ele ainda é constante, ele só muda a posição que ele estava. Então, minha antena, rapidamente consegue chegar onde ele está. Agora, se eu já mudar para uma rampa, vocês vão ver que ele vai ter um tempo transitório até ele conseguir chegar nesse sinal. Ele vai ter um overshoot, que ele passou do sinal, mas depois de um certo tempo, com o controle que o professor fez, ele consegue chegar nesse sinal. Mas um sinal senoidal, que está aqui em 3, já vamos ver que vai ser mais difícil. Provavelmente vai ficar instável aqui, porque o sinal senoidal é mais difícil de perseguir. A minha planta, ela não vai conseguir seguir meu sinal completamente, porque quando ela está começando a conseguir ficar junto com o meu satélite, o meu satélite muda de direção. Quando ele muda de direção, a minha planta perde a referência. Então, eu sempre vou ter um errozinho em relação à posição da minha antena e à posição do meu satélite. Mas isso eu posso arrumar se eu souber fazer um controle um pouco mais complexo, certo? Então, sobre essa simulação seria isso. Eu só quero mostrar mais uma coisinha. Qualquer circuito que eu tiver, por exemplo, eu posso vir aqui, selecionar ele, dar um botão com o botão direito aqui, ó, e criar um subsistema dessa seleção. E para que serve isso? Para eu deixar meu ambiente aqui de Simulink um pouco mais limpo. Ó. Porque se eu clicar aqui com o botão direito, eu posso entrar nele aqui a qualquer momento. Daí, se eu quiser voltar, eu venho aqui e clico aqui em cima. E daí eu posso ter múltiplos subsistemas que conversam entre si. Como que eu faço para fazer isso? Porque, por exemplo, aqui vocês estão vendo que ele só tem uma saída. Eu não quero que ele tenha só uma saída. Então eu vou vir aqui, ó. Vou vir na biblioteca. Vamos ver onde que está exatamente. Aqui, ó. Em Syncs eu tenho esse Alt 1 aqui, então provavelmente em Sources eu vou ter o In. Aqui, ó. Para que servem essas tagzinhas aqui que são diferentes do GoTo e do From? Elas são justamente para esses subsistemas. Ó, vocês podem ver que eu coloquei elas aqui dentro do meu subsistema, né? Quando eu for aqui para fora, você vai ver que ele já colocou uma entrada e uma saída justamente com os nomes dessas subtags. Então, por exemplo, aqui eu posso chamar de VIN. Vou chamar de V, certo? Desculpa. Eu estava tentando mudar o nome dela aqui dentro. Para mudar o nome dela, vem aqui em vez. Estava falando errado. E aqui eu coloco o Vout. Em Vout. Daí, por exemplo, digamos que eu estou com a minha fonte de tensão fora desse subsistema. Então eu vou vir com ela aqui e colocar ela aqui fora. Eu tenho o VIN mais, né? O VIN positivo. E eu vou ter o VIN negativo também. VIN menos. E vou ter o Vout mais e o Vout menos também. Menos. Vocês podem ver que... E aqui eu não vou querer que a minha carga esteja aqui dentro. Ela vai estar lá fora. Então vocês podem ver, ó. Aqui, ele já colocou no meu bloco aqui, no meu subsistema, o VIN mais, o VIN menos, e o Vout mais e o Vout menos que eu tinha criado aqui, certo? Então, por exemplo, eu sei que o Vout mais está aqui nessa saída, que é onde estava a minha carga. Opa. Calma aí que ele não está conectando. Deixa eu abrir uma outra simulação aqui para ver se tem que colocar algum bloco antes. Rapidinho.
Ah, então eu estava usando o bloco errado com vocês, tá? Não é esse aqui, não. Porque esse aqui, vocês podem ver que ele tem esse triângulozinho aqui que é do Simulink. Eu não consigo jogar meus sinais aqui, que são quadrados dos meus circuitos, dentro do Simulink. Eu estava dando os blocos errados para vocês. O bloco certo é esse aqui, ó. Vamos ver se ele vai pegar o bloco já ou vai dar um monte de coisa. Pelo jeito que ele está demorando aqui, ele vai dar um monte de coisa que a gente não quer. Ah, aqui, ó, Connection Port. Então, vamos até ver em qual biblioteca ele está aqui, ó. Ele está nesse Power Chain Block Set. É uma biblioteca que eu nem sei onde que ela fica. Mas, bom, você pode vir pesquisar pelo nome do componente, né? Que foi o que a gente fez. Então eu vou vir aqui e posso falar o nome dele. Vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito. Vem mais. Vem menos. Agora posso vir aqui, ó, e conectar. Tá vendo? Então aqui eu vou estar entrando com a minha fonte lá de fora do meu subsistema. Assim eu posso conectar subsistemas diferentes. E pegar as saídas deles também, ó. Se eu ver aqui. Vou colocar aqui eu vou ter o Vout mais. Eu vou ter o Vout menos, certo? Quando eu for lá para fora no meu subsistema, vocês vão ver que ele já colocou essas entradas e saídas aqui. E daí, por exemplo, se vocês forem ver aqui, ó, todas as minhas entradas e saídas estão tudo na parte da esquerda. Eu não quero isso, porque normalmente eu vou deixar minhas entradas na esquerda e minhas saídas na direita para poder continuar o circuito aqui, certo? Então eu venho aqui, ó, entro no bloco, vou vir aqui nas minhas saídas e vou colocar que elas vão sair lá do meu subsistema na direita, ó. Direita. Daí se vocês verem, eu já vou ter aqui minha entrada aqui, eu já posso conectar aqui com uma parte de circuito fora do meu subsistema e aqui. Então aqui eu poderia ter um outro subsistema, aqui outro subsistema, e daí eu posso fazer conexões deles a partir disso aí. Provavelmente tem alguma forma de tirar esse Alt 1 aqui. Eu não vou saber dizer para vocês agora exatamente como que faz. Mas tem sim, porque aqui no outro circuito, ó, por exemplo, a gente não tem, a gente só tem a entrada e saída, ó, tá vendo? E é o que eu falei para vocês justamente, ó. Eu tenho vários subsistemas e eles são conectados entre si. Daí eu tenho um subsistema para um boost, um subsistema para um inversor, um subsistema para fazer minha transferência wireless, um para retificar a saída dessa transferência e colocar um book para eu poder alimentar minha bateria. Então eu criei vários subsistemas e dentro deles eu tenho cada um dos meus circuitos. Podem ver aqui, ó, entendeu? Serve para deixar a tua simulação um pouco mais também, como posso dizer, mais arrumada, né? Não ficar, você não tem que dar um zoom out super gigante aqui para você ver todo o teu circuito. Porque se eu fosse colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui e mais isso aqui, tudo no mesmo circuito, ia ficar uma bagunça lá. Então, e aqui, ó, vocês podem ver que a gente tem até, ó, eu tenho um subsistema aqui do retificador e do book. Eu posso criar um subsistema dentro do subsistema, que é o que eu tenho aqui, ó. Criar um subsistema dentro do subsistema. Certo? E daí seria isso que eu teria para apresentar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem acrescentar alguma coisa. No caso, sobre o formulário para vocês responderem, eu ainda não criei ele, porque, sinceramente, estou tendo um pouco de dificuldade para criar um formulário que vocês possam responder sem ter o Simulink, porque eu não sei como que tá, e nem sei se o pessoal responderia se tivesse que fazer a simulação, mas seria o ideal. Então, estou pensando em uma forma de fazer o formulário para vocês responderem sem precisar do Simulink, certo? Mas eu vou mandar entre hoje e amanhã lá, e daí vocês respondem, beleza? Lá no grupo. Então não saiam do grupo ainda, fazendo favor, porque mesmo que já tenham acabado as aulas, para vocês poderem responder o formulário. Pode ser? E seria isso. Obrigado pela semana aí que vocês assistiram ao nosso curso.
Sempre que tiver um outro curso, uma palestra ou algo do tipo, contamos com vocês aí, novamente, para estar assistindo e dando essa força pra gente. Obrigado.